E para você, boa noite, que está assistindo o IndyCast Brasil, o IndyCast Brasil 216, internacional, exclusivo. John Horowitz aqui já está na sala com a gente. E antes de eu abrir a sala, deixa eu fechar aqui o torno, já está dando barulho aqui, tá loucura. E quem sabe faz ao vivo. Enfim, galera, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: aquele compromisso nosso, bacana, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, facilita bastante o crescimento e a implantação de mais gente assistindo o IndyCast Brasil. Valeu? Então, desde já, vamos para o programa, porque hoje o bicho está muito legal, tem muita coisa bacana para a gente conversar. Valeu? Já vou passando aqui e... Cadê? Eu tenho muitas salas aqui, vamos lá. Ordem de grandeza. Boa noite, doutor John Horowitz. Good morning. Good evening, sir. How I met you before we start. It's an honor, it's a pleasure for Matthews, for me, for the IndyCast Brazil crowd. We love when you come to join us, and for me, it was... I have to move the agendas to receive John Horowitz. Pessoal, estou falando aqui que é importantíssimo a gente ter o John com a gente. Eu, o Matheus e todos vocês que estão assistindo, a gente tem certeza o quanto ele é querido aqui. Então, hoje o programa vai ser muito legal. Matheus, meu amigo, boa noite, irmão. Tudo bom? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por me convidar mais uma vez. Eu vou tentar ajudar do jeito que puder aí. O John é um mito. É um prazer sempre eu estar aqui, especialmente traduzindo ele. John, I'm telling Fabio that it's a pleasure to be here, to be your Brazilian voice. I remember my days working with Mauricio Gugelman and take care of it. Nice. Ele falou que ele lembra de quando ele ele falava com o Maurício Gugelmin. Grande Maurício. Big Mo, teach some things for John that we cannot share right now. Eu tô falando que algumas palavras que o Maurício ensinou para o John é melhor a gente não repetir aqui. Some colorful Portuguese. Yeah. I remember, John, when I met you at the IndyCar in 500 a couple years ago, you sent me for a place that Sam cannot attend in Portuguese. Eu estou falando aqui que ele me mandou para um lugar, pessoal, vocês vão entender que o sol não bate. Ele falou uma bad word para mim. John, você tem muita experiência, você tem um grande gabarito na IndyCar e os seus livros são muito reconhecidos, muito bem gabaritados. Eu queria começar falando de Class of 99. É o novo livro do John, pessoal, já está chegando nas livrarias nos Estados Unidos. No Brasil, a Amazon já está prometendo entregar a partir de 1º de outubro. E, John, I was talking to the Brazilian friends regarding Class of 99. The Brazilian Crawl can buy next October 1st at Amazon, but in Kindle and physical book as well. And I think many guys ask me, we are anxious for that. Matheus, vamos começar a trabalhar aí para pagar o teu cachê, cara. É verdade, tem que pagar em dólar. John, diz para mim, Class of 99, Classe de 99, é um livro que te provocou muitas emoções quando você escreveu ele? So the first question, John, that Fabio asked to you is the Class of 99. Was it a book that brought many emotions while you were writing it? Oh, definitely. I can't pinpoint exactly what made me come up with the idea to write it. Ele falou que sim, sem dúvida, mas ele não tem uma coisa que ele não consegue definir qual que é uma coisa específica que fez com que ele começasse a escrever. But something made me feel that it was, I don't want to say the greatest season of IndyCar racing ever, because that's too broad of term. Então ele falou que não é a questão de que pode ser que tenha sido a melhor temporada da história da Indy, porque isso é uma coisa que é uma coisa muito secundária, muito define muito pessoalmente. But I would describe it as the most compelling
season in the history of IndyCar racing, and that's because of exactly what you said, because of all the emotions that it brought out. Mas não é aquilo que ele falou antes, que não é a melhor, mas é aquela que talvez tenha sido, ele usou o termo compelling, mais... Me ajuda a traduzir compelling? Termo... Como? Apaixonante. Mais apaixonante, mais... intenso. Intenso, exatamente. É uma palavra muito emocional, essa palavra compelling. Intenso, insano, no bom sentido. E exatamente por aquilo que o Fábio perguntou antes, que é a questão das emoções. Ela é uma temporada que trouxe muitos tipos de emoções à tona, boas e ruins. Go ahead, John. So at the most basic level, it's one of the closest championships in history. Dario Franchitti and Juan Montoya ended the year tied on points, and Montoya was the champion with more wins. E também foi a temporada mais acirrada de todas, porque eles terminaram empatados em pontos e o Montoya ganhou por número de vitórias. They were both young. They were both 23, 25 years old. Yeah. All the guys I talk about in the book, Castroneves, Kanaan, Greg Moore, Franchitti, Montoya, they're all born within 26 months of each other. Então ele falou que e os pilotos eram novos, os dois postulantes ao título, o Montoya e o Franchitti, eles tinham 23, 25 anos, e os outros, ele falou vários pilotos ali, não vou repetir, mas eles estavam separados por 6 meses ou 6 anos, coisa bem pouca. Então era um grid muito novo e muito competitivo. John, em relação da classe de 99, nós tivemos 2 perdas, Gonçalo Rodrigues e Greg Moore. Um pensamento que ficou para mim seria mais ou menos uma comparação a 1º de maio de 94, com Ayrton Senna e Roland Ratzenberger. Você acredita que, guardando as devidas proporções, foi a mesma coisa? Quer que eu faça? Não, eu posso traduzir. Fabio was asking you, John, if taken the proportions aside, do you believe that the 2 losses that we had in 99 with Gonçalo Rodrigues and Greg could be somehow compared, as I said, again, given the proportions aside, with 1994 1st of May, or May, with Senna and Roland Ratzenberger? Would you put them side by side at least? I think that's a fair comparison. You know, if it's not oranges, it's not apples, oranges. It's at least close. Então ele falou que sim, é uma comparação plausível, é uma comparação justa, no caso, não sendo uma comparação de banana ou maçãs com laranjas, é uma comparação um pouquinho mais próxima que isso. The Formula One thing, they were just a day apart. And of course, you had Rubens Barrichello being hurt that weekend as well. Yeah. With Rodriguez and Greg Moore, it was 7 weeks, but it was still very fresh. And I think the way that, in terms of their stature in the sport, that's a fair comparison. You can't say that Greg Moore was Ayrton Senna, but he was certainly on a path that he could have gotten to that level in IndyCar history. Yeah. Então ele falou que realmente não foi como na Indy, não foi como em 94, porque foram apenas 3 dias, se considerar o Barrichello, que ele mencionou, que se machucou na sexta-feira, o Ratzenberger sábado e domingo Senna. Foram 7 semanas que separaram, e da mesma forma ele falou que não é uma coisa de dizer que o Greg Moore seria um Senna, mas se ele tivesse condições, ele um dia chegaria a um nível bastante elevado dentro da Indy. Então é uma comparação bem interessante. Eu vou fazer um comentário que é bem bobo, mas assim, é porque as pessoas lembram de 1999 por causa das tragédias.
Eu, pessoalmente, não sou nem um pouco fã do Juan Montoya, todo mundo sabe. Mas eu fico assim... É um cara que fez um campeonato brilhante e não pôde comemorar. Vai aí, Matheus, depois eu concluo. Então, Fabio is asking now, John, he's actually saying something and then he'll ask. 99, it's a season that it's mostly remembered by many as a season with tragedies. So they remember 99 for the tragedies. But we had Montoya that made a brilliant season, and in the end, he could not celebrate because of what happened. Fabio, continue. Em 1998, foi um campeonato muito tedioso, porque o Zanardi já tinha dominado. Então, se acontecesse as tragédias, quem quer que seja, que fosse em 98, 99 não merecia, porque 99 foi um campeonato muito legal, foi muito disputado. So, if in comparison, 1998 was a boring championship, boring in terms of competitiveness because Zanardi dominated the whole season, it was not. 99 did not was not supposed to be something if the accidents happened in 1998, the year where Zanardi won. So, what do you think about it? The Zanardi Championship was one of the most dominant in history. He had 15 podiums in 19 races. But then he left for Formula One, and it really added this element of excitement going into 99 because, first of all, nobody knew who would replace him. And then when they named Montoya, nobody in America knew who the guy was. Então ele falou que realmente o campeonato do Zanardi foi um campeonato quase perfeito. Ele teve 15 pódios em 19 corridas. E a partir do momento que ele saiu para a Fórmula 1 em 99, ninguém sabia quem ia substituir ele. Então isso gerou uma coisa de como vai ser o próximo campeonato, já que o piloto que dominou não vai estar lá. E de repente eles escolhem um cara que ninguém conhecia, o Montoya, e ninguém sabia o que ia ser. Nobody knew who Zanardi was 3 years earlier either, but Zanardi was in a different position because he already had Formula One experience. You know, he was 30 years old and Montoya was 23. The comparison that Montoya got in 99 was to Nigel Mansell, because Mansell had just won a bunch of races in the championship in 1993. But again, Mansell was a 39 or 40-year-old Formula One world champion. Então ele falou que eram situações diferentes o Zanardi e o Montoya, porque o Zanardi chegou com um background de Fórmula 1, mesmo não tendo sido campeão. Ele já tinha 30 anos e já tinha muita experiência na Fórmula 1. E o Montoya, ele tinha 23 e ninguém sabia de onde... Ninguém conhecia ele nos Estados Unidos. Uma situação parecida tinha sido o Mansell uns anos antes, mas ele tinha vindo com uma bagagem de campeão do mundo, vencendo muitas corridas na Fórmula 1. Então era uma situação que ninguém sabia o que ia acontecer. Yes? E tem uma questão também que é importante falar de 99, e aí eu vou fazer duas perguntas aqui no chat, John, aproveitando. Primeiro, do nosso amigo Douglas. Baseado no título de classe de 99, considera essa turma como a melhor de nível técnico ou pela que mais sofreu com a temporada em si? We have a question from the crowd, John. So based on the title of the book, do you consider this class in 99 as the best in terms of technical skills, or as a class that suffered the most from the season, during the season? Well, if you first of all, not all the guys that I focus on were rookie class of 99. If you strictly want to use that term, Montoya and Cristiano D'Amata were the rookies that year.
And the title part of it is a play on the fact that Greg Moore's number was 99. Então ele falou que realmente ele ele acho que ele entendeu que eu falei que era uma questão de novatos, mas não era bem isso. Mas enfim, ele falou que o jogo de palavras do título é porque a classe e o número 99 era o número do Greg. Então esse foi o jogo que ele fez com o título do livro. Perfeito. But You can go ahead. The key theme is that group, Franchitti, Montoya, Kanaan, Castroneves, and you include Greg Moore, that group had the same kind of a generational effect on IndyCar racing as what I call the greatest generation, which was AJ Foyt, Mario Andretti, Bobby and Al Unser, Johnny Rutherford, Gordon Johncock. And I introduced Wally Dallenbach into that group as well because he was part of their generation. He didn't win as many races, but he had a very, very important role in the sport. And in fact, he was the chief steward of the kart series in 1999. Então ele fez ele fez como se fosse uma comparação dessa geração, Franchitti, Tony Kanaan, eu esqueci os nomes, Greg Moore, Greg Moore and Castroneves. And Castroneves, Hélio Castroneves. Kanaan Dois também. brasileiros aí. Então ele colocou isso como uma grande geração da história da Indy que causou um impacto grande no futuro, na história, em toda a história. Algo comparável ao que aquela grande turma que tinha o Bob Unser, o Al Unser, o Johnny Rutherford, o AJ Foyt e o underdog desses caras aí, que é o Wally Dallenbach, que era um cara que causou um impacto muito profundo, não em termos de vitórias, mas que coincidentemente em 99 era o diretor de provas, né, Fábio? Isso. Diretor de provas da Indy, da kart naquela época. If you think about it, the Mario and AJ group took IndyCar racing from the 60s to the 90s. The Castroneves, Kanaan, Franchitti group took it from the 90s to the present. Castroneves is still racing. Montoya probably, I wouldn't be surprised if Montoya ran the Indy 500 again. And Tony was ready to go this year if Kyle Larson had to go back to Charlotte. Yeah. Então, e eu esqueci de falar o Mário, sorry. O Mário naquela turma. Então, o Mário e o AJ Foyt são caras que estavam correndo nos anos 60 e correram até os anos 90, basicamente. A carreira deles durou tudo isso. E os caras ali, o Tony Kanaan, o Castroneves, o Franchitti, o Greg próprio Moore. Montoya, poderiam estar... O Castroneves estava correndo ano passado. Ele está aí ainda. O Tony Kanaan podia ter competido caso o Kyle Larson tivesse sido chamado em Charlotte. Então, são caras que estão há 25 anos ou mais competindo. Maravilha. John, nos anos 80, tinham dois garotos muito novos chamados Al Unser Jr. e Michael Andretti, que eles chegaram... Bum! É incrível que classe de 99 traz assim, uma forma que essa geração que você mencionou, Franchitti, Castroneves, eu me atrevo ainda a colocar o Max Papis e Tony Kanaan e outros, fizeram a mesma coisa, só que com mais dominância. Eu estou correto no meu raciocínio? So, Fabio saying that that group, that is the class of 99, and Fabio also includes like Max Papis. They can be considered that a few years later they dominated a lot in the championship. So, qual era a questão? Repete só a questão, Fábio. O meu argumento está certo de que eles chegaram para dominar. So, is his argument right or correct in the sense that they came to dominate as they did? These guys? Yeah, there's a couple others. I mean, if you look at the entry list for kart that year, something like 24 out of the 25 guys that ran the full season ended up winning an IndyCar race at some point in their career.
Então, ele falou que realmente, se tu olhar a lista de pilotos daquela temporada, dos 25, 24 ganharam pelo menos uma corrida nas temporadas até hoje. A great example is Michel Jourdain Jr., who, he was like in his third season running Indy cars. He was running for Dale Coyne, and he was, considered kind of a back of the grid guy. But he had the occasional good performance, and of course, a couple years later, he ended up winning a few races for Bobby Rahal's team. Um exemplo seria o Michel Jourdain Jr., que ele era da Dale Coyne, naquela época ele andava no fundão do grid, no fundão das corridas, e alguns anos depois teve uns desempenhos muito bons correndo pro Bobby Rahal e ganhou corridas. Então Sim. é um grande exemplo. The quality of the field was spectacular. And on top of that, Lola, Penske, Reynard, Swift, 4 chassis, 5 chassis if you include Eagle, 4 engine manufacturers, 2 tire manufacturers, this intense competition, and of course, Marlboro, Budweiser, Hollywood, Cool, Players, Valvoline, all the sponsors. Então, ele falou que, além do nível técnico extremamente elevado dessa geração, daquela temporada, a gente tinha 5 construtores de chassis, 4 construtores de motor, 2 fornecedores de pneu, que mais? Os patrocinadores, Budweiser, Marlboro, Cool, Players, Valvoline, pode falar um monte, era tudo só empresas grandes. Então, yes, you can continue. I don't know what's the next point to make, but it was so. I will resume my question for you just to make it easy for you. Eu vou fazer uma pergunta para ele provocativa, tá, pessoal? Paul Page every time diz that I'm a specialist for trick questions. O Paul Page sempre diz que eu sou um especialista em pegadinhas. Então, easily to say that class of 99 was much better than actual scenario. É fácil dizer que a turma de 99, os pilotos daquela temporada, eram muito melhores do que a atual? Is it correct to say? Ask again. I don't think I really understand the gist of your question. Let me try, Fabio. Vai. So if I understood correctly, he meant to say or to ask you as a tricky question to poke you if that class of 99 is much better than the current guys on the grid. A trick question. Everybody loves their favorite era. The era that you grew up with, or the era that you worked in, and I mean those guys. They're my contemporaries. They're the guys that I covered, but they are the last generation that got to experience the truly great Indy cars, the 900, 1,000 horsepower. No safer barrier, no Hans device. Those guys are the last guys that really put their asses on the line. Yeah. Então, ele falou que realmente cada pessoa coloca sua geração, sua época preferida como os melhores. Mas ele considera aquela geração como a última. Ele usou um termo ali que coloca o dele na reta. Vamos traduzir assim, porque o dele seria porque os caras não tinham Hans, os caras não existia safer barrier, os carros tinham 1000 HP, já era Kevlar e fibra de carbono e tudo, mas a gente sabe que o nível de segurança não era como o de hoje em dia. Então, eles colocavam o deles na reta a cada corrida, não como nos anos 60, mas a gente perdeu 2 pilotos naquela temporada, então... It was a much, much, much more dangerous game, and as we've talked about, I mean, the cars were faster 25 years ago than they are now. Então, ele disse que realmente era um jogo perigoso, era muito perigoso, e os carros eram mais rápidos. A gente estava conversando um pouquinho antes de entrar no ar, que os carros de 2000, de até 2000, 99, 2000, eram mais rápidos que os IndyCar atuais. Então,
eram carros muito mais rápidos. E John, E posso vai. fazer um adendo? If you allow me to say again, I'll say in Portuguese, just as to add something I think that it's pretty much in the same sense as what you said. Para mim, não dá para comparar gerações assim tão distintas, porque os caras daquela época eram especialistas naquele tipo de carro. E os pilotos atuais são especialistas com esses carros atuais. Então, são comparações que não dá para fazer. I was saying, John, that I agree with you in the sense, in comparing different generations, that those guys were specialists on those kinds of cars. Current drivers, they are specialists on these kinds of cars that we have nowadays. So it's hard for me, as being a person that know a bit about motorsport, I find it hard to compare generations like this. And to me, that's what makes Scott Dixon and Will Power so impressive, in the fact that Scott Dixon has won IndyCar races in a 2.65 liter turbo V8 Reynard, a first generation or second generation 2003 IRL car, an IRL spec car, the 2006 to 2011 car, the original DW12, the AeroKit DW12, the current DW, Aero UAK. And think about that. Dixon and Will Power, they have come through all these generations of IndyCar, and they're still at the top of their game. Yeah, agree. Yeah. Ele concorda e ainda colocou um exemplo bem interessante, que é o Scott Dixon e o Will Power, que ganharam corridas basicamente naquela época, os V8 2.65 litros turbo. Depois ganharam corridas com a segunda geração do ZRL, que era um spec car. Depois ganharam com a primeira geração dos DW12. E foram ganhando em cada iteração de novos melhoramentos que eles foram adicionando, que os aerokits e tudo mais, até ganhar esse ano, basicamente. Então, são exemplos de pilotos fora de série que eles são, né? Em 99, nós tínhamos 5 fabricantes de chassi: Lola, Reynard, Penske, Eagle e Swift. E ao final desse ano foi um ano de despedidas. Eagle, Penske e Swift. Swift diminuiu bastante, mas tem uma pergunta aqui também do nosso amigo Mental Mark. Foi o ano que marcou de uma forma melancólica o fim da All American Racers. John, o que você pode falar sobre o fim do projeto do grande Dan Gurney? So, John, this question from the chat. That year was the end of All American Racers and the Eagle chassis. Yeah. So what do you have to say, or what could you say about the tragic end of the Dan Gurney's project? And complementing about the last chassis of Penske Motorsports, that the next year they would race by Reynard. Yeah, I mean, a lot of the Gurney teams, a lot of Penske's, actually both of them, both the Penske and the Gurney teams' problems, it wasn't their chassis. It was their tires and their engines. And that was especially bad for Gurney's team because Toyota was they weren't up to speed. They were finally starting to get it in 99 to the point where they were occasionally in the top 5, but they still weren't competitive. And the Mercedes engine was a grenade. I mean, it was a piece of junk. And both of those teams were on Goodyear tires, and Firestone won 19 out of 20 races that year, and that should say enough right there. I mean, if people talked about the Reynard Honda Firestone package, but the Reynard Mercedes Firestone package was pretty effective in 1997 until Mercedes stepped on their homework.
And it's sad because that Penske car, that PC-27, that was a fantastic car. If that car would have been on Firestones and had a competitive engine in it, my goodness, I mean, even with Al Jr. behind the wheel, they would have won races. Então, ele falou que realmente a questão da All-American Racers, do chassi Eagle e da Penske, foi que eles tinham o motor e os pneus errados, digamos assim, porque a Toyota estava muito atrás, não era um motor competitivo. O pneu Goodyear que as duas equipes usavam não era tão bom. A Firestone ganhou 19 de 20 corridas naquele ano. E então eles tinham um problema seríssimo que era o resto do conjunto. O chassi era bom, o Penske tinha uma capacidade, era um chassi muito bom, mas não tinha o motor. Ele venceu corridas em 97 com a Mercedes, até que a Mercedes fez alguma cagada lá que estragou, andou para trás. Então é triste de saber que por causa de um pequeno detalhe entre aspas, né, motor é importante, mas chassis que teriam um potencial tiveram que ter seu fim dessa maneira. É triste. Penske owned the Ilmor Mercedes engine program, and he owned his chassis company, and he still chose to switch. I mean, o Penske era dono da Ilmor, que fazia o motor Mercedes e fazia o próprio chassi. E ainda assim ele mudou, saiu, largou o chassi, largou o motor e foi para Reynard Honda, né? Yeah. And that's one of the many stories that, you forgot about that happened during 1999 is that the Mercedes program was in free fall and Bruce McCaw of Pac West fame was trying to save it. And they believed that they had Elio Castroneves to drive a Hollywood car in 2000. And then Greg got killed at 12:15, 12:20 in the afternoon. And at 7:45 that evening, Penske's meeting with Elio Castroneves and his life just changed. Yeah. Yes. Yeah. Então, e tinha um motor da Mercedes que já estava perdido, digamos assim, e veio o dono da Pac West e tentou ressuscitar esse motor. Ele tinha o Hélio Castroneves com patrocínio da Hollywood e estava tudo certo, ele seria o cara. Greg Moore morreu, era o que? 3 da tarde, ele falou, né? Em torno de 3 da tarde. Às 7 horas da noite, o Penske chamou o Hélio para assinar com ele e aí mudou. E foi a mudança que a gente conhece bem o que aconteceu depois com o Hélio Castroneves. And of course, that's the big question out of the book. Elio drives the car that Greg Moore was supposed to drive. Elio wins 3 Indy 500s and 30 IndyCar races and has a 20-year career with Team Penske. And it's interesting. I look back and I didn't think that highly of Castroneves compared to Greg Moore in 1999 because everybody thought Greg Moore was great already. But Castroneves was pretty gosh darn impressive in 99 driving that Carl Hogan car. If going back and studying these races again, I was impressed with where he was in his career. Então é aquela famosa questão que a gente se faz, né? Como teria sido ser, porque o Hélio Castroneves foi para Penske e a gente sabe bem o que aconteceu com ele. Ganhou 3 Indy com a Penske, ficou 20 anos correndo pela Penske. E naquela época, todo mundo se falava em 99, só se falava em Greg Moore. Ninguém olhava para o Hélio Castroneves. Então, imagina o que teria acontecido com o Greg Moore, mas aí, nesse processo de escrever o livro, o John revisitou as estatísticas, os resultados de corrida, e ele viu que o que o Hélio Castroneves fez foi muito impressionante com aquele carro da Hogan que ele dirigia. Então, por mais que... And what happens if Greg Moore lives and Castroneves doesn't have a ride in 2000? Yeah. Okay, logic says he ends up at Walker, right? In a, because DeFerrin left for Penske. Yeah. But yeah, I mean, that's everybody's like, what if Greg Moore had lived? He wins 6 Indy 500s, but what if he'd lived? What happens to Castroneves? Does he have a career at that point? Yeah. O que teria acontecido, né? Tipo, o Hélio Castroneves teria uma carreira? O que teria acontecido? Ele poderia ter continuado na Walker,
mas nunca se sabe. É aquele famoso e se, né? É engraçado de pensar isso. John, ainda sobre. A gente tem uma pergunta do chat do nosso amigo Douglas aqui também, e depois a gente vai mudar um pouquinho o foco. Da turma de 99, tinha alguém que era subestimado e alguém que era superestimado? Douglas, our friend, is asking John, on this class of 99, in your opinion, was there a underrated driver and was there a overrated driver on that year, on that season? That's a good question, Douglas. I mean, the overrated guys were Michael and Al Jr. Michael especially. They actually switched 2 weeks before the season to Firestone tires, and it was supposed to be what they needed for Michael to win the championship, but he didn't. And of course, Al Jr.'s career was just in free fall at that point. But go ahead and answer that, and then I'll have a little bit more to add. Thank you. Então, ele falou que realmente os superestimados eram o Michael e o Al Jr. O Al Jr. estava numa carreira já em decadência e o Michael Andretti naquela. Eles trocaram de pneu para Firestone 2 semanas antes da temporada começar, achando que iria ser o que precisava para ele ganhar o campeonato, mas não foi o que aconteceu. So you can go ahead. The biggest disappointment was probably Vassar, just in the fact that he had finished second to Zanardi and won 3 races the year before, and he just, for a variety of reasons, he had a terrible season in 99. Ele falou que o piloto mais decepcionante foi o Jimmy Vasser, porque, imagina, ele estava na Ganassi, tinha sido o segundo colocado em 98, ganhou algumas corridas e simplesmente por uma questão que a gente não sabe, teve uma péssima temporada naquele ano. Eu tenho mais uma ou duas perguntas para ele ainda, antes de mudar o subject. So you will continue. There's more? Okay, yeah. The guy that saved his career was Tracy, who had a terrible year in 98. You know, drove angry, couldn't adapt to the Reynard Honda on Firestones. But then he came back in 99 and he won 2 races and he finished 3rd in the championship. And they at the banquet, they named him Most Improved Driver. Então, e o cara que mais se sobressaiu naquele ano foi o Paul Tracy, porque ele tinha tido uma péssima temporada no ano anterior. E naquele ano ele se deu bem com o kit que ele tinha em mãos e ele ganhou o título de o piloto com que mais melhorou durante o ano. Like I said, looking back, Castor Nevis was more impressive than I remembered. And obviously the guy that his results weren't that great. He won at Portland, the only Goodyear win of the year. And I think Roger Penske understood that because his cars were on Penske. But that's Gilles de Ferran, who, by what he did from 97 to 99 with Walker, it got him that Penske drive. And of course, he won the championship in 2000 and 2001. Outro piloto que não estava muito no radar foi o Gil, que teve a única vitória de um pneu Goodyear na temporada em Portland. Então ele foi quando o Penske viu que o kit dele não estava muito competitivo, mas ele fez valer as temporadas que ele fez na Walker de 97 a 97 e 98. Então foi o que fez ele ser contratado pela Penske, que aí em 2000 e 2001 ele ganhou o campeonato, então ele foi um piloto que estava fora do radar. And the last guy that was very quietly impressive was Cristiano D'Amata. He was, you know, with Montoya obviously being rookie of the year. In any year when Montoya is not there, Cristiano is. He finished 4th at Nazareth, which was the best result for Toyota at the time. He was
faster and more consistent than Scott Pruitt, who was his teammate. And of course, he, obviously went on. He won a race in 2000 and won the championship in 2002 with Newman Haas. Yeah. O outro cara, que estava sendo subestimado, digamos assim, foi o Cristiano da Mata, né? Que teve a única vitória da Toyota. Aliás, o melhor resultado da Toyota, que foi um quarto lugar. E ele se saiu muito melhor que o Scott Pruitt, que era o companheiro de equipe dele. Então ele demonstrou que estava numa ascensão. Em 2002 ele foi campeão, então foi um cara que realmente não estava muito no radar, mas que estava fazendo bem nos resultados. E, John, antes de você fazer a pergunta, Matheus, Sim. A gente pode dizer nessa onda ainda de superestimado para subestimado, PackWest com Maurício Gugelmin e o Mark Blundell? Was the PackWest team with Blundell and Gugelmin, was it underrated or overrated in your opinion? That's a loaded question for me. So when I went to work there at the start of 97, and I go there and I'm like, all right, I've got Mauricio Gugelmin and Mark Blundell as my drivers. I'd followed the racing since the 70s and covered it for a few years. And I thought, these guys aren't going to win races. Então ele foi trabalhar na equipe, por isso que ele disse que parece que é uma tricky question. Ele trabalhou na PackWest e quando ele foi trabalhar, quando ele viu que os pilotos eram Gugelmin e Blundell, ele acompanhava a corrida desde os anos 70 e trabalhava com isso por alguns anos antes. Ele falou, esses caras não vão ganhar nenhuma corrida. Can go ahead? And then in 97, Mauricio was fast all year long, and he should have won more than the one race that he won. And Blundell won 3 times. And what that really showed me that if you have quality drivers and you have the right package, and the Mercedes, Reynard, and most importantly, the Firestone, and the Mercedes was really good up through 97. If you put together the pieces, you could win races. Então, e aí, o Gugelmin em 97 ganhou uma corrida, podia ter ganho mais. O Blundell ganhou 3. Então ele viu assim, o que ele aprendeu com isso foi que se tu tem bons pilotos sérios, e tu tem um pacote bom, competitivo, que era o chassi Reynard, o motor Mercedes, que na época, em 97, estava muito bom, com o pneu Firestone. Então, se tu tem um pacote certo com pilotos bons e o pessoal técnico bastante engraxado, vamos dizer assim, trabalhando bem, tu pode ganhar corridas. Sorry, go ahead. Starting in 98, when the Mercedes engine went to crap, those guys were nowhere. And I mean, I think it speaks volumes that Greg Moore is the only guy that won a race with a Mercedes engine in 1998 and 99, because it was a piece of junk. Então, e a partir de 98, quando o motor Mercedes teve aquela decaída forte, a PackWest não ganhou nenhuma, e isso demonstra, ao mesmo tempo, como o Greg Moore era um cara acima da curva, porque ele foi o único cara que ganhou corridas em 98 e 99 com o motor Mercedes. Então, so to answer your question, PackWest went from the most underrated team in 1997 to the most overrated team in 98, 99. It happened that quickly, and it was, you can't say it was all down the Mercedes, because, drivers, they get to be 40 years old, they start to lose their edge and their motivation. But the bottom line is that the engine program went to junk, and so did the team's performance. Então, resumindo a história, a PackWest veio de subestimada em 97 para superestimada em 99, e mesmo tendo a questão do motor, os pilotos estavam ficando mais velhos e tal, então, mas com certeza o fato da Mercedes ter ido tão mal com o motor, ter modificado e perdido tanto desempenho, foi o que impactou mais nesse caso.
Vai lá, Matheus. So, John, let me ask a question regarding the book, but not in terms of IndyCar, but let me ask in Portuguese and then I'll translate to you. Okay. Então, eu vou fazer a pergunta para ele o seguinte: como é escrever um livro, digamos assim? O que ele usou mais? Ele usou a memória? Ele usou eu vou perguntar basicamente o que ele usou para se basear, porque muita coisa ele estava lá, ele vivenciou, mas pelo meu exemplo, minha memória é péssima. Então eu quero perguntar isso para ele. E uma perguntinha bônus para ele seria, vou perguntar para ele assim, como é que uma dica para a galera, e se tem alguém que quer escrever um livro, o que ele dá de dica para quem quer de repente escrever um livro? So John, I have a 2 points question first. What did you use most to write this book in terms to collect historical data? I mean, I understand that you might have used your memory for many things, I suppose, but taking myself as an example, my memory is terrible. So if I didn't read, or if I didn't take notes, or if I don't read history books, I forget stuff. So tell us, how was the process of writing this historical book? Well, the good news is that I had almost all my computer files of the stories that I wrote in 1999. And that was a very, very solid foundation to work from. Então, ele falou que realmente ele concorda comigo com a questão da memória, mas ele foi muito sortudo, porque ele ainda tem os arquivos no computador que ele escreveu lá em 99. Então, ele usou isso como a base mais sólida do livro. I feel like a hoarder, but over all these years, I've collected a pretty significant library of books, magazines, a lot of just paperwork. When I was writing the Indy Split book, through Bruce McCaw, I had access to a fantastic archive of material, and some of that came in handy for this. Nice. Então, e também ele se sente um daqueles caras aqueles colecionadores compulsivos que ele comprou muitos e muitos livros durante esses anos, livros daquela época. Ele teve acesso aos arquivos de Mark McCall. Bruce McCaw. Bruce McCall, sorry. Thanks. Bruce McCall, que tinha uma biblioteca imensa de dados daquela época, e desde a época do Split. Então ele usou essas informações para escrever. Getting to the end of the season, all these years later, I kept my notebook from Fontana, from the last race. And so I literally had my handwritten notes from that race, which recorded significant things, the times that things were announced and things like that. And then I've got one more thing to add to this. Ok. Então ele falou que ele tem um livro, como é que se diz no notebook? Um caderninho de notas que ele tinha em Fontana na corrida fatídica. Então, né, nesse bloco de notas, esse é o que eu estava procurando. Nesse bloquinho de notas tinha tempos, ele anotou o que aconteceu, como se fosse um diário, a cada momento o que acontecia, tempo de volta, tudo. Ele tem tudo isso anotado daquela corrida. E ele vai contar mais uma coisa interessante agora. The day after the Fontana race, Greg Moore gets killed. They still have the banquet, the end of season celebration. And the CART website that year was very advanced for its time. And in 1999, they live streamed the website. And I was one of the 2 online hosts. Nice. Então ele falou que no dia seguinte, da corrida fatídica, teve o banquete de celebração do campeonato, depois de Fontana, né? E naquela época, CART tinha um site extremamente avançado para a época, e eles fizeram live streaming desse banquete, e o John era um dos hosts. Nobody had the technology to watch a live stream in 1999. And you can't find it. It's not on YouTube.
I have it on VHS tape. Uau. And so in the process of creating the book, there's a whole chapter devoted to the banquet because some of the speeches by Scott Pruitt, Paul Tracy, Jimmy Vassar were very moving, and those words needed to be in there. Yeah. Então, as pessoas não tinham nem tecnologia para assistir o live streaming. Então, ele tem até hoje o VHS de todo o evento, e ele assistiu de novo, porque ele usou, tem um capítulo dedicado ao banquete, ele usou o que ele escutou das declarações do Scott Pruitt, do who else speech? Scott Pruitt, Jimmy Vassar and Paul Tracy. E o Paul Tracy. And the other thing the Brazilian audience might not understand, but if there's any Americans listening, is the actual MC of the banquet was an ESPN guy called Roy Firestone, and he had an interview show called Up Close. And a lot of times at these banquets, they would have an ESPN guy who was one of the more comedian guys, Kenny Mayne or somebody like that. And Roy Firestone was a serious journalist and a serious interviewer, and he had a fantastic speech. And I'm so thankful that on that occasion that it wasn't one of these, smart ass ESPN guys. Yeah, indeed. Então ele falou que um detalhe importante que nesse banquete o host principal era o Roy Firestone, que era um host sério, um jornalista muito sério da ESPN na época, que tinha um programa de entrevistas na ESPN. E ele achou bastante acertado o fato de ter sido ele escolhido e não outros hosts, apresentadores da ESPN, que são mais, digamos assim, comediantes, que fazem mais piada, porque devido ao peso que tinha esse banquete. Então ele acha que foi muito acertado o fato de ter sido ele o escolhido. E voltando ao que ele tinha falado antes, porque eu só eu esqueci os nomes, mas basicamente ele usou o texto, ele usou o que ele assistiu de novo agora, o VHS, para tirar algumas palavras para ajudar a escrever e mencionar esses 3 discursos desses pilotos, que foram bem emocionantes sobre o acontecido. John, nós temos uma outra pergunta aqui do chat, eu vou aproveitar e vou fazer um complemento. Você trabalhou como host nesse banquete. Eu fiquei sabendo que esse banquete só aconteceu porque Donna Moore pediu que mantivesse em memória do Greg. Como é que foi para você trabalhar nele? E tem uma pergunta aqui do chat. Como eram as corridas em Fontana, na sua visão? Antes ou depois da questão do... Pode ser a minha primeiro, depois você fala isso. So there's this question that I'll ask you later, but Fabio's question Fabio wants to know if that's true since you were the host. How was your experience being there? And if it's true that the banquet was only held because Donna Moore. Donna Moore. Yeah, Rick and Donna, the parents. Yeah. Yeah, that she asked the guys to keep it and not to cancel the banquet. Is that true? Yeah, that part of it's true. Oh my goodness. I would say that the press conference after the race, which you had Fernandez, the winner, Max Pappas, and Christian Fittipaldi, that was probably the hardest part. I mean, that was just a hard room to be in. I mean, those guys were just crushed, and they had the lights very low, and it was just a really that's the hardest moment. That day, the day that Greg got killed, that's the hardest day I've experienced, as not only as a racing fan, but as someone involved in the sport. Então ele achou que realmente, bom, ele confirmou que a questão da mãe do Greg ter pedido para ter o banquete foi verdade. E ele falou que a parte mais difícil foi a conferência de imprensa pós-corrida, com o Fernandes, o Papis e o Fittipaldi, o Christian, porque a energia dos caras estava muito, estavam
completamente destruídos pelo acontecido. Pelo que eu pude perceber do tom do John ali, foi que estava muito pesado o clima lá. Foi a coisa mais difícil que ele teve que vivenciar na carreira dele, de participar dessa coletiva. Então foi essa parte mais difícil mesmo. I It's think, been a hard time for me. Sorry, John. sorry. Because when you guys remember Greg Moore, I met Greg Moore many times, and during the 3 times that race in Rio, and it was hard to believe that the guy that I met and talked to her in ICQ network, he would not be able to run at Penske Racing. It's sorry. Pessoal, eu tô falando aqui para eles que enquanto se lembrava do Greg Moore, eu me emocionei aqui porque eu falava muito com o Greg Moore na rede antiga, ICQ, coisa muito velha. Tu é velho, hein? E a gente se falava e ele havia me falado que ele estava indo para Penske. Então a gente criou uma amizade. Sei lá, a gente batia papo. Come on, John, let's go. Sorry. No, that's okay. You know, the banquet, I think everybody was still in shock. And earlier the same day, Walter Payton died. Walter Payton was the partner with Dale Coyne in the team then. And Walter Payton was a football player, Chicago Bears, and he was just a beloved character. So on top of these tragic racing deaths, there was this very human death of this star athlete who was, you know, he died at like 45 years old of a very rare disease. Uau. Então, além do acontecido na pista, teve no dia do banquete, teve a morte do Walter Payton, que era sócio do Coyne, na Payton Coyne. E ele era, além de ser um dos sócios da equipe, ele era um ex-jogador de futebol americano, conhecido no país inteiro, um famosíssimo ex-jogador. Então, além da perda, digamos assim, da corrida, teve essa perda humana, que foi o cara, um ex-jogador, então, com 45 anos, morreu de uma doença muito rara no dia do banquete, então foi pesado o dia do banquete. Yes, e tem uma coisa, deixa Matheus. ele continuar. It probably says this about the banquet, that until I watched it again, I completely forgot that I had a one-on-one interview with Dario Franchitti that night. And it might have been the only interview he gave in the aftermath of Greg's death. And you know, I think of all those guys, he was the guy that was, you know, hit the hardest by it. He was the closest to him. Yeah. Então ele lembrou enquanto ele assistia o VHS, ele lembrou que ele teve uma entrevista dele, do John, com o Dario Franchitti. E essa ele acha que foi a única entrevista, assim, de 1 a 1, né? Apenas o Dario Franchitti com um jornalista, a única que ele deu. E foi bem difícil porque o Dario Franchitti era um dos melhores amigos, se não o melhor amigo do Greg na época. Então, pro Dario foi uma perda muito forte. Yes. And one last thing, Dario, he told a great story in the book where he says, you know, obviously he doesn't remember a lot about the aftermath of that race, but what he does remember was driving back to the hotel, and he thinks it was in a loaner S2000 from Honda, and he got pulled over by a cop. And he said that Ashley Judd, who was with him, had to talk the cop out of a ticket, saying, hey, give this poor guy a break. His best friend just died. Então, ele acha que a única coisa que o Dario Franchitti lembra é que o Dario lembra de pouquíssimas coisas, e uma das coisas que ele lembrava foi que indo da pista pro hotel, ele estava num carro alugado, emprestado pela Honda, que era um Honda S2000, é um carro, para quem não sabe, é um carro de 2 lugares. Estava ele e a Ashley Judd, que era provavelmente ainda namorada dele, mas se casou com ela depois. E ele foi pego pela polícia, porque estava andando muito rápido. E aí a Ashley Judd, estava tentando convencer o policial a não dar multa para ele, porque ele tinha perdido o melhor amigo e tudo mais. Ele That's the kind of interesting
stuff you'll find in Class of 99. É uma coisa que tá no livro. Ele deu um spoiler. Nice Maravilha. spoiler. John, tem uma pergunta do chat aqui, mas aí, assim, a gente vai voltar a falar do livro, tá? Opa, aqui. Back in the time, could you imagine in 1999 that card could be a como é que é a falência mesmo? Bankrupt. Bankrupt only 4 years later? No. That's the point. Yeah. Eu perguntei. Just no. I mean, if you look at where CART and IRL was in 1999, CART was far ahead. And then Montoya wins Indy in 2000, Penske, the 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 2001. How are you going to beat those guys? Well, they beat themselves. Yeah. Então, realmente, a resposta dele é não. E tendo os caras como Montoya e depois a Penske 2001, 2, 3, 4, 5, 6, tipo, não, vencendo Indianápolis, não. A IRL estava em decadência em 99 e a IndyCar estava. Mas depois do que se aconteceu, é triste. E tem uma outra pergunta, John, também do nosso querido amigo aqui, o Bruno. Ele perguntou para mim também, mas eu vou deixar para você responder. Os carros estavam muito rápidos, os carros estavam muito velozes e muito sensíveis. Já durante o ano, já imaginava, assim, não imaginar que ia morrer gente. Acho que poderíamos ter graves acidentes. So the question, John, do you think that before the deaths, was there a fear of many serious accidents that because before any death occurs, we never think about, killing, but do you think that before that there was any fear of crashes that could injure seriously drivers, or there was not? I think they obviously felt it was a concern because in 1997, Mauricio Gugelmin went 240 miles an hour at Fontana and 242 in practice. And so from that point, they came up with that Hanford wing. Mm-hmm. They felt the cars were getting too fast. They 240 was a number that they thought was maybe too much. So yes, there was in the high-speed oval racing, there's always a concern that a big accident can severely hurt or kill somebody. But the safety record had been pretty good up to that point. From 1982 to 1996, there was only one death, and that was in a very strange accident with Jovi Marcello in 91 that wasn't even at full speed. So it wasn't at the front of everybody's mind, but it's always at the back of everybody's mind. Então, ele falou que realmente não tinha-se um medo por causa da velocidade que era muito alta. Em 97, o Gugelmin fez 242 milhas por hora em Fontana. 390 kilometers. 390 kilometros por hora. Thanks for the number. Our friends know better kilometers. Então, ele falou 390 km por hora aproximadamente. E realmente, resumindo o que ele falou aí, ele falou bastante coisa, alguns detalhes. Teve de 82 a 97, teve uma morte apenas. Mas, assim, o importante é que a segurança estava, o medo não estava na frente da cabeça das pessoas, mas estava assim, lá no fundinho, eles tinham alguma coisa sempre pensando na segurança. Tanto que depois daquela questão da velocidade do Gugelmin, eles colocaram aquela asa traseira que segurava um pouco, vamos dizer assim, para facilitar. Ele segurava um pouco e baixou um pouquinho a velocidade média dos carros lá em Fontana e nos Super Speedways. Maravilha. John, antes da gente mudar de assunto, só uma questão. A gente perguntou sobre superestimado, subestimado. Sendo honesto, John Orvich, qual o seu piloto preferido naquela época?
Speaking of, not speaking of underrated or overrated, who was your favorite driver from '99? My favorite driver from '99 is Dario Franchitti. I just, I hesitate to call any of these guys friends, but of all the guys that I've worked with over the years, he's the closest to a friend. And it's funny. I gave him the book at Nashville, and he sent me a note that night. He says, "I remember the day that we met in 1997. You gave me a cassette tape of Pink Floyd playing on the day that I was born. He was born May 19th, 1973. Nice. And so, yeah, and I did his driver column in Autosport for a while, and he, like me, he is a great. He really appreciates the history of the sport. He studies it. He loves it, and so we have no trouble having a conversation about auto racing at any time. Nice, nice. Então ele falou que o favorito dele é o Dario Franchitti e é o piloto daquela época que ele que é o que mais se dá bem, é o cara que ele poderia ficar conversando sobre a história do automobilismo por dias, se permitir. Ele disse que o Dario ainda se lembra do dia que eles se conheceram em 97, que o John deu pro Dario uma fita VHS do Pink Floyd, um concerto no dia que o Dario Franchitti nasceu, em maio de 73. Então, é algo bem. Ele se dá super bem com ele, então é bem legal, o Dario Franchitti. John, just to be honest, I have to share in secret, only us. Okay. Mateus hates Pink Floyd. Here's my advice. Tune out Roger Waters and focus on David Gilmour, and it all gets a lot better. Yeah. Viu, Mateus? Obvious, it's a joke. Mateus loves Pink Floyd as well. Oh, good. Who in your mind would you hate Pink Floyd, please? Quem em cabeça odiaria o Pink Floyd? I love High Hopes. It's my favorite ever. I imagine a lot of good things when I hear this song, and for me, it's majestical. It's a classic. It's only one. I love High Hopes in several orchestration versions, nice. In rock and roll and acoustic. Anyway, love it. The demo that came out where he actually plays an electric solo instead of the slide solo at the end is great. A gente está falando aqui sobre High Hopes, pessoal, é uma música do Pink Floyd, a minha favorita. O Matheus briga comigo que ele fala que tem melhores, mas eu pego no pé dele que eu falo que é a melhor música do mundo. E é uma letra linda, uma viagem, a guitarra, como o John falou, é incrível. And John, new live David Gilmour album and DVD, October 17th. Yeah. Yes. Amazing, quite amazing. John, mudando um pouco de assunto, a gente conversou bastante sobre o livro, mas assim, pessoas me perguntaram. A companhia IndyCar foi vendida uma parte dela por uma gigante fortuna de 135 milhões de dólares. Em um ano, a NASCAR poderia comprar essa companhia. O que você acha da IndyCar atual? Tricky question from Fábio, even tricky to ask you or to translate. So IndyCar, as you know, was recently sold for 130 something million dollars, a part of the company. Yeah, to Fox. Yeah. So Fabio's question is, NASCAR could easily buy it because NASCAR is much bigger. They have much more money, so they could easily buy it. So what do you think about current IndyCar? Just to reinforce, the price of 13 races could buy, considering each race of NASCAR will have $10 million prize. Estou falando aqui para ele, pessoal, que cada prêmio média da NASCAR são 10 milhões de dólares, com 13 corridas dela para se comprar. Come on, John, please. I think a more interesting comparison is at the same time that Fox
for $130 million, bought a third of IndyCar, Indianapolis Motor Speedway, IMS Productions. Yeah. They paid basically the same that somebody paid for 4% of the Aston Martin Formula One team. Okay? That shows how comparatively small the investment was, but look how much they got for that investment. I mean, Fox is going to make their money back just on IMS Productions. Yeah. Então ele falou o seguinte, só fazendo uma comparação, a Fox comprou então 1/3 da IndyCar, do Indianapolis Motor Speedway e da IndyCar Production, a parte de Entertainment, Indy Entertainment. Desculpa, 1/3. Ele pagou 130 milhões. Por um valor aproximado a esse, foi vendida 4% da equipe Aston Martin da Fórmula 1, por exatamente o mesmo valor. Então, isso mostra a diferença de universos entre as duas coisas, entre o mundo da Fórmula 1 e a Indy. E isso mostra como isso pode ser um grande investimento pela Fox, porque só na parte da Penske Entertainment eles podem faturar muita grana, assim, retorno sobre o investimento. Sorry. You ask what I think of IndyCar now. I think that it's tiny. It's small compared to what it once was. I don't think it's capable of getting back to that level. And that makes me sad. Ele falou que, basicamente, ele falou que a IndyCar é pequena, é muito pequena comparado àquilo que era no auge, é muito pequena e ele acha que não vai voltar a ser. É muito, muito, muito difícil que... I feel they're right back where they were in 1978, where the Indy 500 was in great shape and the rest of the series needed the attention, and the management doesn't understand that. Ele acha que ele acha que uma comparação é com 1978, em que a Indy 500 estava num nível muito mais alto e o campeonato relegado, digamos assim. Ele acha que e o management e a gerência de todo o evento não percebe isso, como em 78. I wrote a long story for Motorsport magazine in England, and they asked me, how do you fix IndyCar? And I think that, I mean, I don't know if it can be fixed, but there are two things that are important. Number one is their new car has to be exciting. They have to have an exciting car, and ideally with some kind of competition, so it's not a total spec car formula. But the other thing is they've got to, the success of CART was taking the Indy 500 and making it popular around the USA and around the world. And the new management, the Penske management, needs to focus on growing the sport outside of Indianapolis. They're right back where their mindset was where it was in 1978. Então eles pegaram, ele acha que ele escreveu uma coluna para a revista Motorsport da Inglaterra, que os caras perguntaram exatamente isso, como corrigir, como consertar a Indy. E ele falou assim que é complexo, porque a chefia da Indy está muito preocupada em elevar a Indy 500, fazer a Indy 500 grande nos Estados Unidos e no resto do mundo. Mas eles têm que fazer a mesma coisa pelo campeonato e eles não estão fazendo isso. Eles não enxergam. Ele repetiu de novo. É como se estivesse em 78 de novo. Eles estão com a mesma visão, aquela visão assim fechada que não olha para o campeonato, olha só para a Indy 500. E John, tem uma questão que é interessante. Eu sempre lembro desse bate-papo que a gente teve quando você me explicou 1978 até os dias atuais.
Tem uma pergunta aqui no chat que eu ia fazer para você, mas eu vou colocá-lo aqui. O Roger Penske hoje é um senhorzinho de 88 anos. A venda de parte da empresa Penske Entertainment para Fox é uma forma de salvar um pouco a categoria também, até porque para Penske Racing já existe uma sucessão, uma linha de sucessão, mas não há para Penske Entertainment. Será que parte da venda seria a longo prazo a salvação da categoria? E depois eu vou fazer uma outra pergunta. So Fabio asked a long question, but to resume, Sorry, it's Matheus. what's written on on screen. So Roger Penske is an old guy already, 88 years 89, old. 88, 89, yeah, something like that. 37 he was born, yeah. So basically, for the question here, and I'll add at the end after the question, what is the future that you see for the category, for the series, and for Penske Racing itself when the captain is not even here? And what the question that Fabio added to this question is, do you see this selling to Fox as kind of a salvation for the Penske Entertainment part, because the succession on Penske Racing is defined, but maybe not as defined for the Penske Entertainment branch? It's funny because I think it's the opposite. Oh, really? I think the Penske Entertainment is Greg Penske. Então, ele falou que é bem o contrário. Ele acha que o futuro da Penske Entertainment é o Greg Penske. Penske Racing was going to be Tim Cindric. Yeah. E a Penske Racing seria o Tim Cindric. It ain't going to be Tim Cindric Racing anymore. Yeah. Tim Cindric no more. Não tá mais lá. Unless all is forgiven and he makes a miraculous comeback, but you know, Cindric more than anybody was the scapegoat for everything that happened to Penske in the last couple of years in terms of their, and let's be honest, Team Penske is always, as I put it, sailed close to the wind. I don't know if that translates, but they've always been they've pushed it to the edge with the rules. I mean, for 60 years. The Unfair Advantage. Yes. I have that book. I have to read it. Então, ele acha assim que a menos que tenha um plot twist miraculoso aí, o Tim Cindric não volta mais, e era para ser ele o futuro da Penske Racing. E porque ele foi o bode expiatório de tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos com a Penske. Mas ele lembrou aí no finalzinho que a Penske sempre foi aquela equipe que puxou as regras técnicas, o regulamento técnico da competição no limite. E eu coloquei ali aquele livro do Mark Donohue, The Unfair Advantage, a vantagem, como é que eu poderia traduzir isso? Indevida. A indevida, pode ser, é. Yes, go ahead, John, sorry to cut you. Just remember, John, please. And how about Jay Penske? Now, Jay Penske has nothing to do with Rogers Racing Teams or the IRL. I mean, IndyCar. Okay. Jay Penske is the black sheep of the family. Então, o Fábio perguntou do Jay Penske, ele falou que o Jay Penske não tem nada a ver, e o Jay Penske basicamente é a ovelha negra da família. Cool. Let's go, John, please. Yeah, sorry, you can go ahead, John. Oh, I'm waiting for the next question. Good. More Pink Floyd. High hopes, please. Tem uma outra questão também, John, em relação ao... O que você achou do calendário para o ano que vem? Tell us about your opinions on the next year's schedule. Well, it's not very exciting. I mean, it's the same old, same old. I can't understand how Mark Miles or anybody else could think that disappearing for 6 months is the answer, no matter whether you are up against NFL football. Então, ele falou assim que does not make business sense. Yeah. Ele falou exatamente aquilo que a gente concorda, que é
mesma coisa, o calendário basicamente mesma coisa, né? Mesma coisa, e ele não entende como que esses caras, tipo Mark Miles, como é que eles acham que dá para fazer negócio desaparecendo por 6 meses do ano. I think Dallas, Fort Worth, Arlington, it's a better street course alternative than what they were trying to do in Nashville. Ele falou que a questão de Arlington é uma melhor alternativa do que aquilo que eles fizeram em Nashville. Markham, I think it could possibly help that event because Toronto has honestly been, I think, dying on the vine since it came back after the split. It was never anything close to its former self. Ele falou que ele comentou a questão de Toronto e Markham, a gente, não sei se o pessoal já sabe, né, que o ano que vem a corrida no Canadá vai ser em Markham, que seria uma cidade, vamos fazer um paralelo aí, São Paulo, Osasco, uma coisa assim, é uma cidade do lado, grudadinha ali com Toronto. É questão de uma hora, menos de uma, não, 40 minutos do centro de Toronto. Ele falou, isso foi só meu parênteses. Então, a partir do ano que vem vai ser em Markham e vai ser no centro, né, no que eles chamam de downtown, centro de Markham. E ele acha que foi uma coisa que fizeram para salvar a corrida ali, porque desde que voltou depois do split, desde a cisão, nunca foi a mesma, sempre foi decaindo a questão de público, então ele acha que foi feito para salvar a corrida. There are some people who are unhappy that the finale is at Laguna Seca and not on an oval. I can see both sides of that argument. Ele falou que tem pessoas que não estão contentes com o fato de que a corrida final vai ser em Laguna Seca e não num oval. O John falou que tem argumentos prós e contras para os dois lados da história. Go ahead, please. What I can say is that having gone to the Nashville Oval finale the last couple of years, it's crushingly boring. There's nothing happening, and it's 40 miles from downtown Nashville, and it's maybe I could see it ending on an oval, but Nashville Super Speedway wasn't the answer. Yeah. Ele falou que nos últimos 2 anos que a corrida final foi em Nashville, no oval, que é uma pista que fica a 40 milhas, isso dá o que? Uns 60, 70 quilômetros da cidade de Nashville. Foi chata, foram corridas chatas, corrida de super speedway que não teve animação nenhuma. You know, back in the day, Laguna Seca was the last race on the kart schedule up until 1998. And those were the days of the big sponsors that we talked about before, the cigarette companies and all that. And I think IndyCar, the modern IndyCar, believes that Monterey will provide that type of glitzy atmosphere that they had at the end of the season in the 90s before the split took all those sponsors away. Yeah. Então, ele acha que a questão de voltar para Laguna Seca é porque a IndyCar pensa que a corrida em Laguna Seca vai ser a mesma coisa, o mesmo brilho que tinha nos anos 90, antes do split, quando tinha todas aquelas empresas de tabaco, que eles levavam o pessoal lá, porque é uma região, para quem não sabe, Laguna Seca é uma região bem cara e bem bonita, a questão de vinhos que tem lá na Califórnia e tudo mais, então eles acham que eles vão reviver isso, mas sem os patrocinadores, então ele acha que a Indy está simplesmente tentando fazer uma coisa que é difícil de conseguir. E John, você mencionou que a grande expectativa da IndyCar agora pode ser o carro novo. Vou fazer uma provocação.
Em 2006, 2007, a Champ Car tinha uma grande expectativa no DP01, DP01. O carro novo não salvou a categoria. Pode acontecer isso com a Indy? So tricky question from Fabio. So your expectations are that the new car can save the series, or no? What you said is you hope that it can save. It'll help, but a new car can't save it. You know, it could have 1,500 horsepower and weigh 600 pounds, and you know, a new car is not the silver bullet, the magic bullet. It'll help, but Ele falou realmente não, o carro novo não vai salvar. Pode ser a bala de prata, né, como eles dizem, a mágica, mas não vai salvar. Não vai ser a bala de prata que vai salvar. It's the first step, and it's the most important step, because the car that they're out there in now is in its 15th year. It's a relic. Yeah. And if you consider that it already was 10 years behind Formula One technology, it's 20 or 25 years behind now. Yeah. Então, realmente, ele acha que não é o que vai salvar, mas é o primeiro passo, porque o carro atual já tem 13 anos, 14 anos. Então, já quando foi lançado, é um carro que já estava 10 anos atrás em termos de tecnologia comparado com a Fórmula 1. Então, agora está praticamente 25 anos defasado em termos de tecnologia. Então, é o primeiro passo. But think about that. That's the most important step to bringing IndyCar racing back, and it is not going to happen for 2 more years. É o passo mais importante e temos que esperar mais 2 anos. So enjoy watching Alex Palou rack up 2 more championships. No, please. No. Então pode se deliciar com o Palou ganhando mais 2 campeonatos. Lembrando aí no passado também, lá para 2008, 2009, eu não lembro, a IndyCar contratou um CEO chamado Randy Burnett, que ele era de eventos, fazia rodeio. E a chegada dele bombou muito a categoria. Mark Miles já está provado que, com todo respeito, ele está parado no tempo. Completamente parado no tempo. Você acha que falta um cara de business, um cara de promoção para ser um novo CEO da categoria? So, John, Fabio was asking if you remember back when during the car days that the guy from the rodeo world came. Yep, Randy Bernard, I heard that. Yeah, and what's your opinion in what do you think? Should IndyCar bring another showbiz guy to promote and to really up things instead of keeping Mark Miles doing exactly nothing forever? I think that history has shown that being the head guy of IndyCar racing is not a great thing to be. Randy brought some good things, and his downfall was his lack of experience in racing. And in some ways, that's Mark Miles's problem too. When he came on, and God, it's been 13 years now. It's 2012 or 2013, I want to say. So here, go ahead and catch up. Yeah, thanks. Então, ele falou que realmente a parte boa do Bernard era que ele tinha experiência em showbiz, mas o grande problema que fez ele cair foi a falta de experiência em competição automobilística que ele tinha. A falta de conhecimento em motorsports. Então, o Mark Miles, o cara já está aí há 13 anos no ar. Go ahead, Joe. The hard thing to duplicate that Randy brought was just enthusiasm and a willingness to think outside the traditional motorsports box. I thought that Miles was a good guy because he had respect locally
he was well known in Indianapolis, but he also had some international sports experience in working in international tennis. And so I thought that he actually might have the skill set to do this job. But as time goes by, it just seems apparent he's unable to read the room in terms of racing. Yeah. Então, ele falou que realmente o Mark Miles, diferente do Bernard, Randy ele Bernard. tinha... Hã? Randy Bernard. Randy Bernard, yeah. Ele era muito conhecido ali em Indianápolis. Ele era um cara muito bem conceituado ali em Indianápolis. Apesar disso, ele tinha experiência internacional com o tênis. Então, o John falou que seria era de se esperar que ele fosse pensar fora da caixinha, como o Randy Bernard fez quando ele chegou. Ele pensou fora da casinha, ele trouxe novidades, ele trouxe entusiasmo, mas não foi o que aconteceu. A gente está aí nessa mesma história. The last thing I'd add to that is that the Indianapolis factor is important, just because so much of the Indy 500 and the IndyCar fan base is local Indianapolis. We joke that, their fan base ends at Interstate 465. And so by being known in Indianapolis, I felt that Miles had an advantage over somebody like Randy Bernard, who was, an outsider from Nashville or whatever. Então, ele falou que realmente, como o fanbase de Indianápolis tem um círculozinho em volta ali da pista, ele achou que o fato do Mark Miles ser da região seria algo positivo, mas que na verdade não se comprovou. E eu vou fazer uma follow-up question, Fábio, tu deixa eu fazer? So, John, I have a follow-up question, and I agree with you in this. Let me ask in Portuguese first, so I don't break sure. your thought. Eu vou perguntar o seguinte: será que ele não vê, ou melhor, eu vou dizer assim para ele, eu concordo com ele no final das contas, e eu acho que está faltando como se fosse, vamos dizer, um Steve Jobs, que é um cara que entende tanto do negócio quanto um pouquinho da parte técnica. Eu quero perguntar para ele se ele acha que existe um Steve Jobs que seria o cara que faria o step up e viraria o CEO. Christian Horner should be. IndyCar CEO. I think you got the idea of my question, John. So I agree with you, and I think that what IndyCar lacks is a guy like Steve Jobs, because Steve Jobs knew the business and knew a bit of. He was also a technical guy. So, but most importantly, he was driving passion. Yeah. Within Apple. So, do you think? The first question: do you think IndyCar One needs a Steve Jobs? And is there a Steve Jobs that could come from the ranks, step up and be a Steve Jobs like guy? Nah, I don't see anybody like that. To rebuild to what they were 30 years ago, it's not going to happen. And maybe it's just, maybe I just need to get off my high horse and accept the party line that it's good enough that the Indy 500 is great and they still have a series of races. I don't know. I can't identify a savior out there, Maybe it was Charlie Kirk. Ha ha ha. Então, ele falou que realmente ele acha que ele não vê um cara que vai subir e salvar. Ele acha que também é muito difícil que chegue qualquer pessoa e vá fazer a Indy ser grande como era 30 anos atrás. Não vai. É muito difícil. Então, é difícil, é complicado. Até porque se começar hoje, e o outro nome que eu ia perguntar para ele também seria o que ele acha do Doug Boles, ninguém vai mudar de uma hora para outra, vai ter que ser um trabalho a longuíssimo prazo. Aí aproveitar, John, o que você acharia do Doug Boles? So, your thoughts on choosing Doug Boles?
I've got nothing but positive to say about Doug. No, I'm not joking. Doug has been absolutely fantastic for the Indianapolis Motor Speedway. He has been the best front man for the Indianapolis Motor Speedway since Tony Holman. Tony George was not a front man. He was not a public speaker. And Doug Boles, for 10 years, 12 years, whatever, I mean, that man's been out there 365 days a year selling the Indianapolis 500. And I hope he has the energy and the patience to put that type of effort into IndyCar. And I think, I catch up. Ok, thanks. Então, ele falou que realmente ele acha que o Doug Boles, ele é um cara que é o melhor frontman, o melhor cara que promove a Indy 500. Tony Holman sold the Indy 500, you know? Yeah. He was a salesman. Yeah. Ele o melhor desde o Tony Hulman, ele era avô do Tony George, né? Yeah. Avô do Tony George. E o Tony George, ele não era um cara ele não era um cara de falar, ele era um cara introvertido, basicamente. Então, o Doug Boles está fazendo um ótimo trabalho vendendo a Indy 500 365 dias no ano pelos últimos 13 anos, 12, 13 anos por aí. Doug has a lot of energy. He has a lot of passion. He's a smart guy that's been involved in the sport for a long time. But I don't know if anybody can succeed in that position, because not only is he going up against all the forces that have been holding IndyCar back for 20 years or 30 years or whatever, but he's also got to answer to the corporate bureaucracy of Penske. And no matter how strong an opinion or how strong a voice he has, he's not going to have the winning vote over somebody whose name is Penske. So I think he's in a very challenging position. And I think that I just wrote a column for Motorsport. I said, if anybody's got the energy and the acumen to fix IndyCar's problems, it's Doug. So let's hope it works out. Yeah. Então ele falou que realmente se ele tiver a paixão que ele tem promovendo a Indy 500 para promover o campeonato todo, é uma coisa. Agora vai ser bem complicado porque ele está lidando com a burocracia de uma Penske Corporation. Ele é um voto contra todo o mundo e ele é um voto que provavelmente vai perder contra um voto de um cara que se chama Penske. Então ele acha que o cara tem energia, ele gostaria de torcer que o Doug Boles tenha essa energia toda para trazer a Indy a crescer pelo menos, mas não vai ter energia para fazer a Indy chegar ao que ela era antigamente. I saw you wearing Uncle Bob t-shirt, right? I am. I've got the Bobby Unser t-shirt on. I'm sitting in my garage. That's what we do. I'm wearing EJ Foyt Coyote. Okay. And now we hang out in our garages here in Speedway, so it's starting to get a little cooler. Okay. John, I would like to thank you very much for the brilliant interview that you gave to us. In my word, in behalf of IndyCast Brazil, and Mateus will say after that, I would like to thank you very much. Just to say, you'll be back soon when you can, please. We have a lot of good stories to remember. Essentially, the 2008, when the fusion of IRL and Champ Car, I read it in your blog. It's a quite amazing history. We'll be back to talking about. And we are going to promote your book here for the Brazilian crowd. And I have a question. We are going to have a Portuguese edition. I don't know the answer to that. You have to ask the publisher. Okay. This book, I think they could have a Canadian edition because of the Greg Moore factor.
Yeah. But I mean, this Tony Kanaan, Elio Castroneves, this is a book that tells a story of a very important time in their careers. Yeah. Very important. So certainly for any of the Brazilian fans that loved the kart era, this is going to be a walk down memory lane to remember just how great it really was back then. Então ele falou que realmente ele acha que tudo depende da editora e tudo mais, mas ele acha que pode ser que tenha uma versão canadense por causa do Greg Moore, mas ele acha que seria interessante por causa do Tony, do Hélio, porque isso, E outros, o né? livro mas como o foco é neles dois, é interessante porque é uma parte muito importante da carreira deles, um marco bastante importante aquele ano, então seria interessante para o público brasileiro. E eu falei aqui, pessoal, em inglês, o John tinha um blog e eu peguei já algumas histórias dele para fazer programação do IndyCast Brasil. A reunificação em 2008 da IRL com a Champ Car foi uma das deliciosas histórias. I was reading again about the reunification 2008 when you and who's the old guy journalist that work with you? Let me provocate you. Gordon Kirby? Yeah, I think it's Gordon Kirby. Yeah, I remember. Well, I mean, he's not with us anymore, but maybe Robin Miller? Robin Miller, sorry. Robin Yeah. Miller. Sorry, I forgot his name. Sorry. Robin Miller and you made some amazing part of the kart history, the Champ Car history, and Indianapolis Motor Speedway history. And I would love to tell you that you tell us in the next future some good things about Robin that everybody in IMS missing him a lot. Eu estou falando aqui, gente, que o Robin Miller é um dos mais prestigiados jornalistas da história da Indy, da Champ Car, da kart, nos deixou alguns anos por causa do câncer. O John tem histórias maravilhosas que tá lá no blog dele e ele vai vir aqui conversar com a gente de novo. John, let me briefly interrupt and tell you that I've actually started the process of collecting the best of Robin's work to try to put it together as a book. So nice. With the blessing and support of his family. Nice, yes. Nice. Amazing. I love Robin Miller. Robin Miller was an amazing guy. Yeah. One of a kind, the absolute best. Yeah. I remember, eu vou falar primeiro, I talk to português first. Eu lembro que numa época foi Robin Miller, Bob Unser, and the official announcer of Indianapolis, Bob. I remember his name. Sorry. Anyway, I cry when Bob Unser left us, and Robbie Miller as well. I met Bob Unser, and I was in Nashville, Memphis airport, moving to Boston, and I saw an old guy with como é que se fala mala mesmo em inglês? Briefcase. A briefcase with R.U. Robert Unser. Okay. I talked to Paul Page. Paul, I think, yeah, he was. He was only walking by a briefcase with R.U. Robert Unser. For us, Uncle Bobby. Tô falando aqui para ele, pessoal. Que Now, son, Uncle Bobby was the best. Uncle Bobby forever. Eu estava falando aqui, pessoal, que eu encontrei uma vez, eu estava no aeroporto de Memphis, eu estava voltando da casa da Grace, indo para Boston, onde eu morava, e eu vi o tio Bob no aeroporto. Timidez minha não ter pedido uma foto com ele, mas tudo bem. John, thank you very much. You'll be back next month, be sure that. So tell me when your agenda is free for that. I imagine that will be a lot of work over the next weeks. November 1st, it kind of clears up. Cool. So let's schedule it. It's a pleasure for us. Man. I appreciate the passion that you guys have for keeping IndyCar great. We try. Trying to, anyway. We try. Despite Mike Miles, we try.
Poor Mark Miles. Everybody hates the man. Todo mundo odeia o cara. Tony George, man. Tony George had it easier than Mark Miles. Yeah. E aí, pessoal, eu queria agradecer demais a vocês. Em nome on behalf of IndyCast Brazil, I'd like to thank you, John and Mateus, to support us again another time. You guys are part of the family of IndyCast Brazil. E eu gostaria de agradecer que vocês estão aqui, o Mateus por nos apoiar mais uma vez. Our interview with John is a masterclass. É um espetáculo, uma entrevista com o John. E ele vai voltar aqui falar com a gente em breve. John, thank you very much. You know that you have a lot of fans in Brazil, and hope to meet you again at Indianapolis. And take my edition of Class of '99 with your signing. I have to put in my collection to share with my kid when she goes through the 20 years in front, just to celebrate. Thank you very much, man. We've got to make it happen. Thank you, Fabio. Thank you, Mateus. Thank you, John. Thank you very much. It was a pleasure as always. Thank you. Valeu, Fabio. It's a master class. Mateus, it's a master class. Yeah. There is no word to express which John all of it is. I have to thank you very much. I was importunating you over the last couple of days just to have you with us. And it's always been amazing. Eventually I'll answer, right? Thank you very much, John. Obrigado, Mateus. Obrigado você pela audiência espetacular do IndyCast Brasil. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até semana que vem. Um abraço. Valeu. Tchau. Obrigado. Audio Jungle.